como prometido, precisamos conversar com você. Essas lives são para a gente conversar sobre o que a gente sente, sobre quem a gente é, o que a gente quer fazer. E hoje, nessa live, nós vamos ter mais uma participação de uma amiga convidada. E essas lives, elas estão sendo regulares, tá? Para a gente poder cuidar um pouquinho mais da gente, para a gente poder estar mais presente na vida de vocês. Porque, gente, não é fácil. Pedir ajuda não é fácil. E tem sempre pessoas que elas estão dispostas a ajudar. Deixa eu ver aqui. Maria do Carmo. Vamos lá. Vamos ver como está a nossa internet, gente. Então, gente, precisamos cuidar de nós para que nós nos... Olá! Tudo bom, Maria do Carmo? Boa tarde, Silvia. Boa tarde! Então, são essas lives, precisamos conversar com você, que a gente vai falar sobre um pouquinho sobre o que a gente sente, o que a gente está sentindo de diferente nesses dias. Agora há pouco teve uma pessoa me contou, né? E para variar, a gente vai falar um pouquinho de ansiedade, tá? Só para variar, porque as pessoas estão muito ansiosas. O que é para você ansiedade? Então, ansiedade, para mim, eu vejo de uma forma muito complexa. Que a própria palavra já diz ansiar. Não é? Tá, mas por que as pessoas, no teu ver, por que as pessoas elas ficam ansiosas? Elas ficam ansiosas, porque assim, pensam muito no futuro e o presente esquece que a gente precisa focar nesse presente para realizar as pequenas tarefas. E o ansiar é pensar lá na frente. Elas ficam com medo do futuro. Só que o futuro, quem faz, somos nós, hoje. Porque se eu cuido de mim hoje, eu não tenho controle do que vai acontecer. Mas eu posso esperar coisas boas, coisas positivas vindo na nossa direção. Sim. E complementando, esse ansiar é querer montar um futuro ideal, conforme é o seu ponto de vista. E esse ponto de vista desse futuro ideal tão ansiado, ele depende de outras pessoas. E ao depender de outras pessoas nesse cenário, ele precisa ter uma certa tolerância. Então, esse ansiar é tão nocivo para qualquer pessoa. Sim. Porque elas ficam esperando uma coisa que não sabe se vai acontecer. E esse sofrimento é acelerado por ficar colocando hipótese nesse, o que pode acontecer que não sabe, não compete ao nosso domínio. Afinal, é um futuro. E o ansioso fica muito no futuro sem se colocar nesse presente. Sim, acaba não vivendo nem o futuro, nem o presente. E aí acaba entrando em depressão, porque ainda fica vivendo se enrola mais ainda, porque em ficar lá no futuro, esquece de olhar no entorno desse presente que tem outras pessoas que são prejudicadas por ele, não só a pessoa, o ansioso, mas o entorno dele é todo envolvido e comprometido, principalmente para a mulher dona de casa,
que ela tem toda uma rotina do lar. E nesse lar, ele precisa contar com a presença dela nesse momento de organizar todas as tarefas. Ou se organizar uma vida diária. Então, esse ansioso costuma ir lá para 2 semanas, 3, um mês na frente, ou anos. Só no futuro. O futuro. Só no Fica futuro. pensando só no futuro. Só planejando. Só que, se eu planejo no futuro, eu não vivo o momento presente. Isso acarreta todo um desconforto para si, porque deixou de cumprir as mínimas tarefas do dia a dia. E quando esse futuro tão distante chega, não está preparado, deixou um monte de falhas nesse caminho. E aí volta para esse momento, ou um momento lá atrás que esse já passou, e sofre. Sim, e sofre. Já foi. Certo? Então, a ansiedade é um conjunto de vários desejos que se fez, deixou de realizar não, de viver esse presente, só vendo esse conjunto de desejos lá da frente. E aí vem o sofrimento. Sim. Tanto esse momento, pelo que somou lá atrás, quanto lá naquele momento que deixou a desejar. Então, a ansiedade... Eu costumo falar que a pessoa tem que entrar para dentro. Ela tem que olhar para dentro, tem que entrar para dentro, saber o que ela quer, identificar os seus sentimentos, para ela poder, assim, falar, ver o que ela vai fazer. Simplesmente planejar o seu dia. Fazer um planejamento, estar presente. Sim. Estar presente, um exemplo. Hoje, dependendo do momento de cada um, tem um desejo para a noite. Então, essa noite, que é daqui a pouquinho, para ela se realizar, ela precisa ser planejada e deixar tudo organizado de acordo com o que é o objetivo que quer que seja realizado daqui a pouco. Questão de minutos, poucas horas que a noite de hoje vai acontecer. Mas por mais também que você planeje essa noite, o que for, você tem que ter jogo de cintura, porque mesmo você planejando, nem sempre vai ser exatamente como você idealizou. E aí você tem que ter jogo de cintura para saber como agir naquela situação. E não pode ficar mais ansioso ainda. Mas no que depende desse momento de agora, para cada momento, esse jogo de cintura, daqui a pouco, ele pode acontecer. O que é, de fato, somente responsabilidade sua. O que tiver, os elementos desse entorno de você que vão participar esse evento daqui a pouco à noite, é que você não pode colocar eles no formato, porque já saiu do teu campo de domínio, que é você. Não se pode dominar o outro. O ansioso também costuma querer muito e formatar o desejo de colocar o outro na sua forminha. E essa sua forma é só sua. Aquele outro tem a forma de pensar da forma dele e dentro da forma dele, certo? Então, assim, esse ansioso, ele precisa se conscientizar, mudar essa mentalidade de que ele só pode dominar aquilo que depende dele. Eu observo muito que o ansioso, ele quer milimetrar cada etapa de acordo com o seu ponto de vista, sem olhar que ele precisa que dentro desse
contexto que exista um outro, caso ele envolva, e que esse outro é um indivíduo, pode ser um parente, um amigo, mas ele tem o ponto de vista dele. Certo? Então, Certo. essa ansiedade, no meu ponto de vista, ela é muito simples. Ela é simples porque ela só vai depender para que ela seja ajustada. Tá. E que conselho você dá para as pessoas ansiosas? Bom, eu sou muito simplista. Eu não sei se também eu me acho muito técnica dentro dessa nossa realidade de domínio. Esse ansioso, ele tem que se permitir como ser humano, principalmente, que não tem poder de Deus, de desejar exatamente no formato dele. Essa forma de pensar é uma forma de querer dominar tanto o outro. Oi? Ó, simplifica Então, mais. viva! Dê, Viva! Agora! dê um conselho. Tem muitas teorias, tem muitas Sim, mas técnicas. Um conselho. mas assim, as pessoas, quando você simplifica, aí elas costumam duvidar, porque eu vivo isso dia a dia. Ah, mas você é tão Mas fácil. aí elas aí, se elas duvidam, elas vêm perguntar, questionar, elas vêm Então, é pedir justamente isso. Nesse dia a dia, eu costumo esperar essa ajuda, mas para viver fora dessa ansiedade é estar presente nas mínimas atividades do dia a dia. Simples assim. Sim. É que as pessoas complicam as coisas. Então, a gente tem que, nós como terapeutas, nós temos que simplificar, mostrar para essas pessoas que não é da maneira que elas estão enxergando. Que é mais simples, é mais... Por quê? Porque a gente viveu algumas situações semelhantes. E justamente, viramos terapeutas justamente para isso. Para poder ajudar as pessoas e fazer com que elas enxerguem de uma maneira mais simplificada, mais fácil. Viver a vida mais fácil. E a maioria das pessoas, elas não fazem isso, elas levam a ferro e fogo. Elas não sabem lidar, não sabem viver o mais natural, o mais simples. Por exemplo, mudar a alimentação, fazer caminhada, fazer coisas que deixem ali a vida mais leve, mais fácil de serem vividas. Né? A chave. Oi? Que mais? Então, que mais? Você falou certo, a chave disso tudo é a leveza, ser natural. Aprender a viver um dia de cada vez. Uma hora. Não precisa nem ser um dia por ter 24 horas. Uma hora de cada vez, começar do básico. Existe um livro, eu até estava procurando em casa, lá que eu ouvi outro dia numa outra live, aquele livro Um Minuto para Mim, eu não lembro o autor, tá? E nesse livro ele descreve tudo que você pode fazer em um minuto para você. Então, imagina que um minuto é tempo. E as pessoas não sabem o que fazer com esse minuto. Porque todos os ditados são crenças, né? Como é que é? Tem um ditado que é: mais vale perder um minuto na vida do que a vida num minuto. Né? Que é uma crença também, né? Então, todos esses ditados são crenças. E desde pequenos a gente é alimentado com essas crenças que são os ditados.
E tudo isso acaba trazendo uma ansiedade mais forte ou menos forte. De acordo com o que cada um acredita, né? O que cada um sente, né? E a vida é simples de ser vivida, né? É só que a gente aprender a soltar algumas situações. Sim. E quando a gente não solta situações, aí começa, tipo, soltar situações. Ah, eu não solto, então o meu intestino fica preso, não é isso? Prende tudo. Então, várias coisas começam a acontecer no nosso corpo. No nosso corpo físico. E aí as diversas terapias, porque você tem outras terapias também, né? Você faz o quê? Então, se eu apertar alguns pontos, eu vou estar me aliviando. Com certeza, sem medicamentos. Pode até se acalmar dentro de todo uns sintomas que que começa aquele nervosismo, a própria ansiedade, você pode controlar ela de chegar a uma taquicardia, a uma sensação de desmaio. É tudo questão de você se permitir. Como você falou agora há pouco, voltar para dentro. Sim. E nós, como terapeutas, acabamos ensinando as pessoas a poder utilizar essas técnicas de uma maneira mais simples, de uma maneira mais fácil. Eu tenho uma comunidade que, assim, eu ensino práticas diárias. Então, tem várias coisas que eu acabo ensinando para as pessoas. A pessoa entra nessa comunidade, tem um valor, que era 80, agora é 35. Então, a pessoa se inscreve nessa comunidade para ela aprender a fazer algumas coisas simples. A sua comunidade, qual é a linha que a sua comunidade segue? Então, eu vou trabalhar com ela em estar alinhando a mentalidade, porque, como você falou, que desde pequeno a gente aprende esses ditados. Então, nesses ditados, com esses ditados, a gente costuma gerar em nós vários problemas, e problemas físicos. E aí, essa minha comunidade, eu venho trabalhando principalmente a mentalidade, porque tudo que acontece no corpo do ser humano parte do princípio da mente. Então, a mente é o grande carro-chefe até da nossa vida, né? Porque tudo passa pelo mental. A partir do momento que você começa a entender esse seu mental, tudo se harmoniza e se acalma. A não ser até os eventos mais trágicos. Em algum momento foi planejado para a mente para atender uma necessidade que o corpo tem em proteger a própria vida. Né? Então... Sim. E nas nossas comunidades, a gente consegue ajudar as pessoas, né? Eu estou fazendo essa promoção de quem entrar ainda, ó, meu WhatsApp está aqui, você entra e fala, eu quero me inscrever na comunidade com o desconto. Porque esses valores, eles sempre vão mudando. Então, assim, se você quiser entrar na minha, que é práticas diárias, você clica no WhatsApp e manda a mensagem para mim falando que você quer o link e eu mando o link para você, né? A Maria do Carmo também tem a comunidade dela. Você já colocou no ar sua comunidade também, né? E sim, né? E imagina você, gente, você entrando na comunidade da Maria do Carmo e você fala assim, eu tô com tal sensação, e vai lá, ela te ensina um ponto para você apertar que acabou aquela sensação. Nossa! E você não precisa tomar
remédio que vai mexer com o fígado, vai mexer com um monte de coisa no teu corpo. É fantástico essa então, ação. Precisamos nos cuidar melhor. Precisamos nos cuidar melhor e sair dessa linha de tomar muita medicação, porque a medicação acaba realmente prejudicando, em vez de prejudicando alguns órgãos, né? E lá na frente, a conta é e muito também tem maior. uma coisa, Silvia, quando realmente for necessário uma medicação, ela não vai ter um efeito que é desejado em cima daquele problema grave que tem que fugir o controle da pessoa e que precisa que o médico realmente tenha uma ação, prescreva, e essa medicação tenha um efeito eficaz. Então, se as pessoas que normalmente reclamam que não têm dinheiro, elas não têm prioridade nem conhecimento de fazer uma prevenção de saúde, que essas comunidades, a pessoa gasta o que você hoje promete, e a minha não fica muito além disso, R$35 por mês. Então, em um mês, R$35, praticamente quase R$1 e um pouquinho por dia, tendo atenções, tendo dicas de saúde, dicas de como você faz na sua, dessa prática diária, é primordial para se prevenir qualquer problema. Principalmente quando, em uma meditação, você controla sua mente de tal forma que quando o problema surge, você tem uma resposta de imediata, se está ao seu alcance, né? Para conseguir viver bem. Então, aí você vive bem, você baixa a ansiedade, você muda tudo. É questão de mentalidade, né? A mentalidade hoje é usar menos medicamentos e, quando for necessário de verdade, eles têm uma atuação. Mas, para isso, você precisa fazer prevenção. E a prevenção está em participar de comunidades, como a sua, a minha, onde que a gente, por ser terapeutas holísticas, a gente orienta e tem uma interação com as pessoas. Eu estava conversando com um cliente, ele me perguntou o que é uma terapeuta holística. Então, assim, com o advento de tantas informações no Google, é muito fácil de encontrar, dentro de um ponto de vista de uma pessoa que colocou o que é ser um terapeuta holístico. Na minha explicação, foi a que eu dei para ele, um terapeuta holístico, ele vê o ser humano por inteiro. Não é uma dor na cabeça, não é uma dor no pé, não é um formigamento na perna. Esse ser humano é integral. E nessa integralidade, um desconforto, um aborrecimento pode dar uma dor lá na ponta do dedo do pé, do dedão. Então, essa prevenção, por estar participando de comunidades, seja nossa ou até de outras pessoas, né? Porque tem oportunidades para todos, é super preventivo. Não adianta querer uma medicação que passa rápido todas as dores, porque depois essa dor volta, só anestesiou. Então, esse anestésico vai passar conforme beber água, fazer xixi, vai embora também o efeito dele. E é esse efeito de bem-estar que a pessoa necessita até para fazer as pequenas tarefas do dia. E pode conseguir esse equilíbrio com a prevenção, participando de terapias assim, muito simples e baratas, né? Enquanto não tem condições de fazer uma terapia maior, de forma que se encaixe no bolso para aquele momento, e participar das comunidades é o mínimo
e é muito barata e se encaixa no bolso de qualquer um, porque se um celular quebrar agora, ninguém fica sem um celular. Então, por que não tira R$ 35 para cuidar da saúde? Porque a gente não pode, o que a gente está fazendo não é cuidar da doença. A gente está fazendo é cuidar da saúde, para que essa saúde ela seja integral, essa saúde não tenha nenhuma dor na cabeça, nenhuma preocupação que dê uma dor lá na ponta do dedão. E o corpo mostra, ó, teve um problema e vai doer, que é para a pessoa parar, para prestar atenção em si, porque senão as pessoas vão no automático o tempo todo, que é a bendita ansiedade. Exatamente. Se vocês que estão vendo esta live quiserem essa maneira de se cuidar, entre nas nossas comunidades. A gente vai deixar os links depois que eu vou deixar essa live, vou deixar no Instagram. Então, você entre, pergunte em box nos nossos canais, que nós podemos te dar mais orientações sobre tudo o que a gente faz. Sim. E tudo, tá? Considerações finais, Maria do Carmo, o que mais você tem para falar? Eu falei bastante. Deixa um recado. Então, que dias que vocês vão... Que dias você vai estar fazendo lives? Então, eu estou planejando uma para sábado, por volta de umas 21 horas, porque os outros horários são nobres, okay, e não posso concorrer com as novelas, né? Eu concorro com qualquer pessoa, tá? O meu horário é meu, eu não me importo com horário nobre. Você vai fazer uma live sábado às 21 horas, é isso? Ok. Mas você tem uma live fixa durante a semana ainda ou não? Estou... Eu tenho uma live todas as quartas-feiras, essa é fixa, às 18 horas, onde eu tenho convidados, eu tenho várias coisas. E toco também as tigelas tibetanas, aquelas que tem de metal, que a gente toca, que tem frequências para mudar a vida da gente. Então, é fixa, e eu vou entrando outros dias fazendo outras lives, que nem hoje, né? A gente fazendo essa live, que é num outro horário diferente. E você vai ter uma fixa quando? Isso. É assim, eu ainda trabalho, eu dou aula para cuidador de idosos e ainda estou 3 dias na semana com meus dias ocupados. Tenho alguns atendimentos que tá pedindo a minha atenção. Mas assim, eu estou para separar um dia, para marcar o dia certo, não importa a hora de quem seja, é a minha hora que eu vou passar. E falta pouco. Em breve eu terei um dia fixo, né? E terminando toda essa parte que eu tenho que deixar alinhada, fechando esses meus círculos, né? Em fechamento de ciclos. Então, eu preciso deixar tudo organizado e já com essa disponibilidade para sábado. Ok. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da live, tem muita informação. Quem entrou agora, volta lá no começo para assistir a live todinha novamente. Vai lá, anota. Sempre é bom quando a gente está numa live, qual for, não importa, você anotar, caneta e papel sempre do lado, e você anotar as coisas que são interessantes para você. Ok? Gratidão pela sua participação, Maria do Carmo. Faremos outras lives, vou estar sempre aí divulgando, falando para as pessoas. Fique à vontade. E, gente, a gente lembra que amanhã ela vai fazer uma live às 21 horas, hein, gente? No canal dela. E
Eu pode ser que amanhã não, domingo, e até para mim até qualquer outra Basta ter hora. tempo, né? Exatamente. Tá bom, gente? Gratidão, Silvia. Gratidão e até logo Até. mais.